E hoje a Júlia separou um tema extremamente importante. Vamos falar sobre o benefício para aquelas pessoas portadoras de câncer. Acredito que muitas pessoas nem saibam disso, né? Mas existe essa possibilidade, né, Júlia? Bom dia. Bom dia. Existe sim essa possibilidade. As pessoas portadoras de câncer, que quando a gente fala em linguagem jurídica, né, seria neoplasia maligna, a gente consegue tanto o pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que são os benefícios por incapacidade, que as pessoas precisam estar ligadas ao INSS para solicitar, tanto o BPC, se a gente comprovar que a doença vai durar ali por mais de 2 anos, criando barreiras para a pessoa, a gente consegue também fazer o pedido de BPC. Então, temos aí os 2 cenários, tanto para as pessoas que contribuem para o INSS, quanto as que estão desligadas. Inclusive, a Júlia sempre fala isso, né, gente? É importante você, obviamente, provar para a Previdência que a situação da doença te impede de trabalhar. Essa é a regra básica, né? E nesse caso não é diferente, né? Isso, benefícios por incapacidade, essa é realmente a regra básica. A gente não tem que comprovar a existência de uma doença. A gente precisa comprovar que essa doença traz incapacidade para o trabalho. Então, sempre é bom relembrar que vai ser feita uma perícia para poder comprovar essa questão de que você não consegue trabalhar ali na sua atividade habitual por causa da doença que você tem, não só a comprovação da existência dessa doença. Você citou duas formas importantes de pleitear o benefício. Primeiro, aquele método tradicional, quando você contribui para a Previdência, né? O BPC-LOAS, aí é naquele caso daquela pessoa que não contribui, mas por causa da situação da doença se enquadra na situação social, né? São hoje os dois modelos, né? Isso, 2 modelos de pedidos de benefício no INSS. Primeiro, os benefícios previdenciários, que são o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, que é unicamente para quem contribui para o INSS, então você tem que estar ligado ao INSS. Bom lembrar que neoplasia maligna, né, o câncer, não precisa ter a carência mínima, que é exigida na maioria das doenças, ela está no rol de isenção de carência. Então, com uma contribuição, você já consegue pedir esse benefício. E então a gente comprova de que você está incapacitado para suas atividades habituais, independente da duração da doença, para a gente poder pedir esse benefício previdenciário. E também temos a opção de pedido de benefício assistencial. Aí já é para as pessoas que não estão ligadas ao INSS, não contribuem, mas pela situação ali da doença, cria o que a gente chama de uma deficiência que tem que ser comprovada ali por pelo menos 2 anos. Então, o BPC já é um caso um pouco mais específico. Essa incapacidade para o trabalho, essas barreiras que a doença causa, tem que durar por pelo menos 2 anos e também comprovar a renda, como sempre a gente lembra que o BPC não é só a deficiência, mas a renda também tem que ser baixa. No caso, você que é contribuinte, a Júlia está ressaltando aqui algo extremamente importante, né? Que é a isenção da carência, né? Isso faz toda a diferença, né, Júlia? Principalmente para quem está enfrentando essa situação da luta contra o câncer. Isso. A carência é a quantidade mínima de contribuições que o segurado tem que ter para poder pedir o benefício. Quando o segurado é trabalhador fichado, CLT, você não precisa comprovar essa carência para poder pedir algum benefício do INSS. Mas é importante lembrar que quem paga como guia e como MEI tem que cumprir a carência mínima ali de 12 meses. Então, vamos supor que você começou a contribuir hoje e em 2 meses você quebrou o pé. Então, ali você não poderia pedir um benefício previdenciário porque você tem apenas 2 meses de carência e a contribuição mínima é de 12. Mas no caso de câncer, neoplasia maligna, essa carência você fica isento. Então, se você tiver uma contribuição para o INSS, você já consegue fazer esse benefício. Eu sempre falo, né, que o telefone fica disponível para sua participação, 99326228, e eu tenho uma pergunta relacionada ao tema, é a pergunta do Joel. Ele descobriu aí, contraiu a doença, aí ele pode fazer a contribuição da Previdência, aí ele vai poder pleitear o benefício? Uma pergunta, inclusive, importante, né, Júlia? É uma pergunta muito importante. Por quê?
Você deve contribuir para o INSS antes de saber da doença. Então, vamos supor que você contribuiu hoje e descobriu a doença amanhã. Aí você consegue fazer, sim, o pedido de benefício no INSS. Porém, quando você descobre a doença e contribui logo depois, o INSS entende que você está contribuindo só para conseguir o benefício. Então, nesses casos, a doença sendo anterior à contribuição, o INSS não concede o benefício. Por isso é importante também sempre pegar a orientação com o profissional, né, Júlia? Porque às vezes você vai fazer o pagamento sem necessidade, porque você não vai poder pleitear o benefício, ou você vai fazer a solicitação do benefício e vai ter ele negado, né? Aí Isso. não é o caminho para também resolver o seu problema. Essa orientação de procurar o profissional, nesse caso também, ela é extremamente importante. Extremamente importante para saber se realmente você pode ou precisa fazer essa contribuição, porque, por exemplo, nesse caso, seria um dinheiro contribuído à toa. Então, como o benefício realmente vai ser negado pelo INSS, você acaba não precisando fazer essa contribuição, então seria um dinheiro economizado. Também é importante pegar essa orientação porque a gente sempre tem aquele jeito que a gente fala de pagar o INSS a cada ano, a cada 6 meses. E se você tiver essa orientação e cumprir direitinho, você acaba estando sempre ligado ao INSS e fazendo uma contribuição por ano. E aí você não chega nessa situação de ter que analisar se você está ligado ou não, se pode pedir benefício ou não. Acaba que com R$ 160 por ano, você fica ligado para sempre com o INSS. É a condição de segurado, né, que a Júlia fala, o Augusto fala também, que requer aí uma atenção de todo mundo, gente, porque você nunca sabe quando você vai precisar da Previdência Social, né? Então você tomar cuidado com essa condição de segurado, você estar dentro, né, dessas possibilidades de pleitear esses benefícios, principalmente de adversidades, isso faz toda a diferença. Entra naquilo que a gente fala também do planejamento, né, Júlia, previdenciário, porque muitas vezes as pessoas acreditam que só vão precisar da Previdência Social quando forem parar de trabalhar. Mas você tem que percorrer um caminho por aí, né? E nesse caminho você pode enfrentar adversidades, né? Então essa condição de segurado que você está alertando, né, faz parte também desse planejamento. Isso, esse planejamento é essencial para qualquer pessoa, porque se você conseguiu sua qualidade segurado, o importante é você não perder ela. Você ainda tem ali, no mínimo, 1 ano, mesmo sem contribuir, mantendo essa qualidade. Em alguns casos pode chegar até 3 anos. Então é importante ter essa orientação para você saber exatamente quando você precisa pagar esse INSS. Por isso a gente sempre reforça, né? O escritório fica ali na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social, né? É o local que você pode, obviamente, tirar a sua dúvida, pegar a sua orientação adequada, fazer esse planejamento pensando lá na frente, né? No agora também. Tem aí os contatos da rede social, tem o telefone que está aí na tela. São os contatos para você conversar com a Júlia, com o Augusto, para poder fazer esse planejamento, para poder, obviamente, garantir a sua segurança quando o assunto é Previdência Social. E, Importante sim, também, Flaviana, a gente falou da isenção de carência, sim. o câncer também dá isenção de imposto de renda. Então, entrando ali não só no planejamento previdenciário, mas também no planejamento fiscal de imposto mesmo, a gente consegue fazer também o pedido de isenção de imposto de renda e ainda pedir a restituição para quem tem essa doença até 5 anos atrás, ou mais de 5 anos, a gente ainda consegue restituir 5 anos. É importante lembrar que a gente também faz essa análise. Então, além de ser isento de carência, você ainda pode pedir a isenção do imposto de renda. Olha que legal, hein? Você que está passando por esse, porque é um momento muito difícil para toda a família, né, gente? E aí, obviamente, isso aumenta muito a questão dos custos, né? Você pode fazer esse pedido de restituição, né? Olha que informação interessante. Aí, nesse caso, é importante sempre fazer essa análise com o profissional primeiro, né, Júlia? Isso, porque o pedido sempre pode ser feito pela pessoa, mas o INSS tem os requisitos necessários dentro do laudo, os requisitos necessários de informações que deve conter no pedido. Então, estando com um profissional especialista nesse caso, as chances de conseguir ganhar essa isenção são muito maiores.
Por isso a gente está aqui toda semana trazendo dica e orientação para você, mas também disponível para responder a sua pergunta. A Lu Machado enviou para mim aqui uma pergunta e aí eu vou transferir direto para a Júlia, porque é ela que entende desse tema. Estou precisando desbloquear meu consignado que eu mesma bloqueei. Como que eu devo fazer? Aí acho que é direto no banco, né, Júlia? Não, nesse caso é o INSS que bloqueia o benefício. Então, o pedido pode ser feito direto no INSS, mas não na agência. Na agência, eles não vão fazer esse pedido para você. Tem que ser pelo aplicativo ou ligando no 135. Ó, que legal, também não sabia, hein, Lu? Tá vendo? A Júlia tá aqui com essa proposta, trazer sempre essa dica, essa orientação para você. Por isso que eu sempre agradeço a participação aqui também dos telespectadores. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. E queria agradecer também a presença da Júlia, né? Sempre trazendo aqui esclarecimentos e informações para os ouvintes e também para os telespectadores. Muito obrigado, viu, Júlia? Eu que agradeço, Flaviana, audiência, muito obrigada, tenha um bom dia e um bom feriado. Obrigado para você também, tá?